Fala pessoal, tudo bem? Eu não ia fazer vídeo hoje, né, até por uma questão de tempo, quando eu tive que sair. Mas como o YouTube tem essa frescura, né, que você tem que manter a atividade, né, por causa do algoritmo e tal, eu vou trazer um tema interessante, que eu acho que eu já abordei aqui. Mas é bom, eu vou aproveitar a luzinha, acho que vai ser melhor para vocês entenderem, para me explicar. Quando a gente fala em nova aliança na Bíblia, a maioria dos religiosos, principalmente os cristãos, eles entendem que Deus faria uma nova aliança com outro povo. Não, amadinho, Deus rompeu a aliança lá que ele tinha com Israel, e ele fez uma nova aliança com os gentios. Mas só que segundo a Bíblia não bate isso, porque fica meio estranho. Se a gente pegar aqui, ó, Jeremias 31, eu vou ler aqui para vocês quando Deus promete uma nova aliança. Diz assim, ó, eis que dias virão, oráculo do Senhor, e que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com os seus pais. Os pais de quem? Dos hebreus. No dia em que os tomei pela mão, para fazê-los sair da terra do Egito. Então ele está falando de uma aliança nova com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Logo, não é uma aliança nova com os gentios. Quando Jesus surge, segundo o Novo Testamento, como Messias, Jesus confirma isso. Ele fala, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Inclusive eu posso abordar isso aqui nesse vídeo também, que vai ser interessante. Então o que acontece, pessoal? As pessoas leem nova aliança, elas pensam então, por ter a palavra nova, seria uma aliança gentílica, seria uma outra aliança. Só que tem o seguinte, nova, por acaso significa outra? Não significa. Nova é uma coisa, outra é outra coisa. Segunda questão, eu vou dar um exemplo aqui em português. Eu vou escrever uma frase aqui para vocês. Ó. Eu vou escrever duas frases. A frase número 1. Eu comprei um carro. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí a minha letrinha, tá? Que eu escrevo pequena. Porque eu não sou acostumado a escrever de pé. Eu sou acostumado a escrever em mesa. Então, minha letra fica bem feia aqui. Agora a frase número 2. Eu comprei um carro novo. Comprei um carro novo. Quando eu digo que eu comprei um carro, a pessoa que está ouvindo pressupõe, que está implícito, que eu não tinha nenhum carro. Ô Ronaldo, que legal, você comprou um carro? Comprei, cara, agora eu estou dirigindo, comprei um carro. Isso implica que eu tinha algum carro anteriormente? Não, eu não tinha nenhum carro. Agora, quando eu falo eu comprei um carro novo, por ter a palavra novo, a pessoa já entende, fica implícito que eu já tinha um carro. Ah, eu tinha um carro, agora eu comprei um carro novo. Então significa que eu comprei um outro carro, um carro novo. Então eu já tinha um carro. O mesmo acontece com essa questão de nova aliança. Quer dizer, que se Deus fez uma nova aliança, é porque já tinha uma aliança anterior e ele apenas está renovando aquela aliança. Ou seja, uma aliança nova. Não que seria uma outra aliança, mas algo que ele já tinha anteriormente com aquele povo, uma aliança. Como está ali no texto, não como a aliança que eu fiz com seus pais quando eu tirei do Egito. Então, se Deus já tinha uma aliança com os pais, então ele vai fazer uma nova aliança com os filhos, não com os gentios. Não tem nada a ver no texto, tá bom? Agora, sobre Jesus, só para finalizar aqui o vídeo, até bom que fica um pouquinho mais completo. Na Bíblia, eles usam muitas metáforas de rebanho, gado, de aprisco. Então, o que é um aprisco? Um aprisco é um lugar onde você coloca as ovelhas. E na Bíblia seria mais ou menos o que seria hoje em dia Israel. Israel é mais ou menos assim hoje em dia, né? Tem uns tortinhos aqui, pronto. Então, Israel seria como um aprisco, onde ficava os cordeiros, as ovelhas, onde ficava o gado. E dentro desse aprisco surgiu o mito de ovelhas perdidas. Porque os judeus eles são enviados lá para a Babilônia, né, na diáspora lá de Nabucodonosor. Primeiro é o reino do norte, né, que é devastado pela Síria. Depois o reino do sul, que é um reino dividido. Mas vamos generalizar. Todos os judeus foram levados para a Babilônia. E lá eles se encontram, né, as tribos do norte e as tribos do sul. E aí eles retornam para Israel. Só que nem todos retornam. Não é que nem todos retornam. Na verdade, todos retornaram. É que algumas pessoas ficaram lá fora, onde já estavam, né, não quiseram voltar para Israel. E a tribo que mais retorna em número de pessoas é a tribo de Judá e Benjamim. Como Judá era a maioria, e tinha até profecias que falavam de Judá, exaltando Judá, os hebreus acabam sendo popularmente conhecidos como judeus, por causa da tribo de Judá, que era a maioria e a mais importante. Mas esses que ficaram para fora, que não retornaram, tinha-se uma promessa de que um dia eles iam voltar para onde? Para o aprisco, que é Israel.
Ó, aquelas ovelhas perdidas. Por isso que eles usam o termo ovelha. Ovelha é o quê? Um tipo de gado. Então as ovelhas que estavam lá fora, elas iam voltar para onde? Para o aprisco, que é Israel. E essa é uma das profecias messiânicas. Então, segundo o Novo Testamento, Jesus fala, eu vim somente para as ovelhas daqui de Israel, do aprisco? Não, ele fala para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vou trazer essas ovelhas de volta. Aquele versículo de João que ele fala assim, ainda tem ovelhas que não são deste aprisco, mas elas ouvirão minha voz e verão. As pessoas pensam que ele está falando para gentil. Porque se as ovelhas é fora do aprisco, a primeira impressão que a pessoa tem é que ele está falando de gentil. Olha lá, amadinho, tá vendo? Tem até um vídeo do Sabino que ele fez uma live aí que o rapaz insiste nisso. Essas ovelhas que não eram desse aprisco seriam não judeus. Mas na verdade não, eram ovelhas perdidas, que tinham saído do aprisco e nunca retornaram para o aprisco. Então é disso que Jesus está falando. Ó. Tem ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, aqui de Israel, eram judeus da diáspora, que viviam da Babilônia, Alexandria, Roma e assim por diante. Então Jesus falou que ele ia atrair aquelas ovelhas para a casa de Israel. A última prova que eu vou dar para vocês é o seguinte. Paulo fala que os gentios são ramos enxertados na oliveira. Inclusive, pessoal, já tem um vídeo aqui mostrando que gentios no Novo Testamento era o judeu da diáspora, tá? Não era o não judeu, era o judeu da diáspora. Então vamos lá, Paulo fala que os seus ramos foram quebrados. Imagina que então uma árvorezinha, ó. Tem uma árvore, aqui tem um galinho, aqui tem outro galinho. Só para vocês entenderem essa questão de Paulo aqui, ó. Aqui tem uma árvore, tá? Imagina que eu pegue uma serra, um facão, sei lá, eu corte esse galho da árvore, ó, cortei. O que Paulo está falando? Que o galho foi quebrado. Então os gentios seriam galhos quebrados que seriam novamente enxertados na árvore, na oliveira. Agora eu pergunto, se o galho foi quebrado da oliveira, que é Israel, logo esse galho também era de judeus, não era de gentio, porque o gentio nunca foi quebrado de Israel. O judeu foi, através de diásporas, exportações, galute, ele acabou sendo quebrado. O gentio foi quebrado de Israel? Não. Então quando Paulo fala que os gentios seriam como ramos quebrados, que seriam novamente enxertados na oliveira, ele está falando de judeus que se perderam, perderam a identidade, começaram a se misturar com o helenismo, com outras culturas, e se perderam. Eles seriam enxertados novamente na oliveira, que é Israel, através de Cristo. É disso que ele estava falando. Então, tecnicamente, pessoal, toda essa questão de nova aliança, hoje em dia a maioria das igrejas pregam que é para elas. Algumas igrejas são até mais exclusivistas, né? Como por exemplo os TJ, parece que os TJ acham que eles são 144 mil do Apocalipse, não sei o quê. Na verdade, com todo o respeito, é uma usurpação. A Bíblia toda é destinada para um público judeu. Quer seja o Velho Testamento, ou mesmo o Novo Testamento, que é helênico, na mentalidade dos autores, ele está falando que Jesus ia fazer uma nova aliança, ia derrubar o muro da separação que havia entre os judeus que estavam aqui dentro e os judeus que estavam aqui fora. Esse é o muro, inclusive, da separação que Paulo falou que seria quebrado por Cristo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o não judeu, tá bom? Então tá aí, pessoal. Só um videozinho curtinho aí, tá? Para não passar o dia batido. Quem puder, dá um like no vídeo, pessoal. Avalie. Eu sei que tem gente que avalia e o YouTube retira o like. Até comentaram já aqui em alguns vídeos. Mas quem puder, dá um like aí que vai estar ajudando, tá bom? Obrigado por terem assistido. Até a próxima.